Um rumor perturbador começa a se espalhar por uma aldeia remota. Aparentemente, um demônio com cabeça de lesma invadiu a casa de uma família e transformou o lugar em um verdadeiro massacre. Em um mundo onde demônios se alimentam de humanos como se fossem petiscos, essa parte, infelizmente, não é nada nova. O que torna a história completamente insana é o que acontece alguns dias depois. A cabeça severamente decepada do demônio é encontrada pregada no portão da frente da família, e a pessoa que a colocou lá não é algum guerreiro lendário ou um caçador de demônios veterano. É o filho mais velho da família, o único sobrevivente do massacre. E nosso garoto tem apenas 10 anos. Desde que nenhuma criança normal deveria ser capaz de caçar um demônio sozinha, os moradores aterrorizados chegaram à conclusão mais conveniente possível. O garoto que sobreviveu deve ser secretamente um monstro também. Algum tempo depois, uma caçadora de demônios chamada Mongrion chega após receber o pedido dos moradores. A primeira coisa que a cumprimenta é a cabeça de demônio podre, ainda pendurada em frente à casa em ruínas. Os aldeões a imploram desesperadamente para exterminar a criatura que se esconde dentro, afirmando que um demônio deve estar usando a pele de um garoto de 10 anos. Em suas mentes, até mesmo dezenas de crianças não poderiam matar um verdadeiro demônio. E a brutal decoração do portão é toda a prova que precisam. Mongrion admite que a exibição é tão viciosa que ela quase se sente mal pelo monstro morto. No entanto, ao contrário dos moradores, ela se importa em investigar dentro da propriedade. Ela encontra o suposto monstro sentado ao lado de várias sepulturas de pedras cruas. Suas roupas estão encharcadas de sangue seco, seu corpo está sujo e seus olhos, de um negro profundo, parecem completamente vazios. Mas Mongrion logo percebe que a sujeira veio de enterrar sua própria família. A criança também passou vários dias sem comida ou água adequadas. Então, em vez de brandir uma arma em seu pescoço, ela coloca mingau quente na frente dele e diz para ele comer. O garoto está compreensivelmente confuso. Ele sabe que os aldeões a contrataram para matá-lo, então ter almoço em vez de uma execução definitivamente não estava em sua programação. Ainda assim, ele já entende por que o odeiam. Mesmo antes do massacre, seus estranhos olhos ocos faziam todos se sentirem desconfortáveis. Assim que ele matou algo que acreditavam ser imbatível, os aldeões finalmente ganharam a desculpa que precisavam para descartá-lo. Irritado, ele observa aqueles olhos supostamente demoníacos e decide que eles não são nem de longe o suficiente para torná-lo um monstro. Como todos afirmam que esse garoto minúsculo matou o Wadu Scholar, ela se senta ao lado dele e pede a história completa. Suas memórias o levam imediatamente de volta àquela noite horrível. Escondido dentro de um armário, ele assistiu através de uma fenda estreita enquanto a criatura com cabeça de leão. Essa pequena ameaça foi praticamente fabricada para caçar demônios. Infelizmente, o garoto acredita que sua história já acabou. Com sua vingança completa e sem família, ele afirma que não há nada que o prenda ao mundo. Tudo o que ele quer é morrer tranquilamente ao lado dos túmulos deles. Angrion responde a esse discurso deprimente com um leve tapa em sua testa. Então percebe que nunca perguntou seu nome. O garoto se apresenta como Issei, um nome que pode significar mundo em mudança. Ela o chama de um nome bonito, antes de apontar uma falha em sua lógica. Cortar a cabeça de um demônio realmente repara tudo o que ele lhe roubou? Issei insiste que sim, mas Mongrian se pergunta se ele realmente acredita nisso ou se apenas forçou a si mesmo a aceitar uma morte como suficiente. A criatura tomou sua família, seu lar e até mesmo seu desejo de continuar vivendo. Uma cabeça feia em um portão parece uma taxa de câmbio terrível. Ela não responde à pergunta dele. Em vez disso, levanta-se, declara que ele é humano e cancela o pedido dos moradores antes de sair. Mongrion diz a Izzy para viver bem. Ela o deixa com uma refeição quente e uma pergunta que se recusa a sair de sua mente. De volta à vila, os residentes estão furiosos porque Mongrion não matou seu chamado monstro. Eles até oferecem mais dinheiro, porque aparentemente cada problema moral pode ser resolvido aumentando o orçamento. Mongrian deixa claro que o pagamento nunca foi o problema. Não importa quão de perto ela examinou Issei, ela encontrou uma criança humana, não um demônio usando pele humana. Quando pergunta por que eles o odeiam tanto, os moradores apontam para seus olhos inquietantes e afirmam que sempre souberam que ele traria desastre. Sua desculpa a desagrada. Para Mongrian, os verdadeiros monstros são os adultos crescidos que condenaram um órfão simplesmente porque ele era diferente e difícil de entender. Ela também avisa que o ódio e o ressentimento criam um karma maligno.
e esse karma maligno atrai demônios reais. Em vez de ouvir a profissional que contrataram, um homem insiste que Issei deve ter convocado a criatura que matou sua família. Isso é finalmente o suficiente para romper a paciência de Mongrion. Um chifre aparece em sua cabeça. Seus olhos brilham em vermelho e ela avisa que qualquer um que continuar atormentando a criança responderá pessoalmente a ela. Os moradores quase recuam no local quando percebem que sua caçadora de demônios também não é humana. Mongrion revela que é uma Dokkaebi que trabalha com humanos para exterminar demônios. Embora já saiba que tolos como eles verão apenas mais um monstro, com seu aviso dado, ela oficialmente cancela o pedido e vai embora. Os covardes estão muito assustados para confrontá-la, mas seu ódio por Issei permanece plenamente operacional. Eles decidem que, se a caçadora de demônios não proteger a vila, eles lidarão com o pequeno monstro eles mesmos. Aquela noite, uma multidão, outro demônio apareceu à sua frente. Este destrói os túmulos onde ele planejava morrer. Uma explosão de poder demoníaco manda o garoto pequeno voando pelo chão. Enquanto ele está deitado entre as ruínas em chamas, Is percebe que perder sua família não foi o fim. Os demônios agora estão roubando até sua última chance de descansar ao lado deles. A pergunta anterior de Mongrion começa a ecoar em sua cabeça. Matar uma criatura realmente compensou sua perda? Ou ele simplesmente se convenceu de que era o suficiente? Com os aldeões corrompidos se aproximando, Issei agarra o que restou de sua arma rudimentar e arrasta seu corpo machucado para cima. Ele ataca, mesmo que a diferença de poder seja francamente absurda. Os demônios o atingem, o agarram e o dilaceram de todas as direções. Mas esse garoto aparentemente nunca recebeu a instrução de desistir. Ele atira seu machado nos olhos do monstro. Coberto de sangue e quase sem forças, Issei finalmente entende o que realmente quer. Sua vingança só será concluída quando cada demônio remanescente no mundo for exterminado. Infelizmente, desbloquear um objetivo vitalício não vem com um aumento instantâneo de poder. Os demônios o dominam e Is está a segundos de se tornar a próxima refeição deles. Quando Mongrion de repente retorna, ele corta as criaturas atacantes, pega o garoto prestes a desabar e admite que ver um corpo tão pequeno se opor a um demônio é genuinamente impressionante. Em comparação com ele, os adultos responsáveis por essa confusão são uma vergonha completa. Segurando Issei com segurança, ela explica que ressentimento e karma maligno produzem energia demoníaca, e essa energia demoníaca atrai demônios. É exatamente por isso que ela avisou os aldeões a pararem de agir como lixo humano. Issei nunca convocou esse novo Wadu Scholar. O ódio deles fez isso. Mongryong então enfrenta a multidão corrompida e ordena friamente que eles se desculpem com a família morta da criança. Os demônios avançam juntos, mas Mongryong trata todo o exército como uma tarefa irritante. Um ataque casual rasga as criaturas menores e explode o gigante Wadu Scholar. O monstro tenta desesperadamente se recuperar e solta um grunhido alto o suficiente para sacudir a vila em chamas. Mongrion não está impressionada. Ela reclama que o bruto é barulhento demais e finaliza-o com um último golpe. Uma tempestade de poder despedaça a criatura, e quando as chamas começam a se assentar, cada demônio na multidão foi exterminado. Issei lies unconscious nearby, ainda murmurando a mesma promessa através de sua dor. Ele vai exterminá-los todos. Mongrion olha para a criança quebrada e decide que fez a escolha certa. O caminho à frente pode eventualmente transformá-lo em um demônio vingativo, mas dias melhores ainda podem encontrá-lo, se ele sobreviver tempo suficiente para vê-los. Ela gentilmente levanta Issei em seus braços e o leva para longe das ruínas ardentes do único lar que ele conheceu. E esse simplesmente lhe lembra que ela disse que não era um demônio e que lhe mostrou nada além de bondade. Isso é o suficiente para ele. Sua completa falta de preconceito deixa Mongrian impressionada, especialmente já que essa criança de 10 anos é mais razoável do que todos os adultos de sua antiga vila juntos. Mongrian confirma seu nome e pergunta se ele se lembra da proposta que ela fez antes de ele desmaiar. Ela quer que Isai a siga e aprenda as artes de combate a demônios diretamente com ela. Além disso, quer que ele se torne oficialmente seu discípulo. Até que ele cresça forte o suficiente para sobreviver sozinho, ela lhe dará um lar. Mais importante ainda, ela promete fornecer a força que ele precisa para executar sua vingança. O acordo soa como tudo que Isai poderia querer, e é exatamente por isso que nosso pequeno sobrevivente desconfiado não aceita imediatamente. Mongrian ri de quão astuto ele é e avisa que segui-la não significará uma vida confortável.
Seu novo lar fica dentro do território dos Dokebi. Dokebi pode ser diferente de demônios, mas ainda assim possuem energia demoníaca. Assim, qualquer lugar cheio deles é naturalmente perigoso para um humano. Para piorar as coisas, Mongrian afirma que seu ensino é tão brutal que cada dia parecerá um inferno. Ao invés de assustá-lo, a palavra inferno chama a atenção de Yi-Si. Ele gosta da sonoridade. Afinal, um treinamento suave e confortável não o ajudará a exterminar todos os demônios vivos. Ele aceita Mongrian como sua mestre e promete segui-la onde quer que ela vá. Mongrian admite que apenas tornou a situação assustadora porque queria assustá-lo um pouco. Infelizmente para ela, essa criança já entrou sozinha na toca de um demônio, então ameaças comuns perderam a maior parte de seu poder. Como sua decisão é final, ela coloca outra refeição diante dele e ordena que ele se recupere antes de partirem. Ela também o faz terminar cada última mordida. Aparentemente, o exame de entrada para a caça de demônios começa com limpar a mesa do jantar. Izai obedece sem reclamação, e assim que seu corpo se recupera, os dois deixam o mundo humano e começam sua jornada em direção à vila dos Dokebi. Quanto mais eles viajam para dentro das montanhas, mais inquietante a floresta se torna. As árvores se torcem em formas estranhas, o ar se torna pesado e a energia demoníaca preenche toda a área. Mongrian conduz Izai ao longo de um caminho protegido por uma corda sagrada e avisa-o a não pisar fora dela. Aí, com sua força atual, deixar a rota protegida seria uma viagem sem volta. Eventualmente, eles chegam a um portão enorme pertencente a um lugar chamado Templo Gizu. Uma placa na entrada anuncia que espíritos protegem o templo e que humanos são proibidos de entrar. Izai hesita, mas surpreendentemente, ele não está preocupado consigo mesmo. Ele pergunta se Mongrian poderia ser punida por trazer um humano ao território Dokebi. Ela acha estranho que a criança esteja mais preocupada com ela do que Mongrian não é apenas uma caçadora de demônios comum. Ela é a líder indiscutível do Templo Gizu. Uma frase dela é o suficiente para fazer uma vila inteira adotar um humano proibido. Após a surpreendente e pacífica recepção, Mongrian anuncia que é hora da parte mais importante da caça aos demônios. Yi-Si espera uma técnica secreta, um teste mortal ou pelo menos uma espada. Em vez disso, ela o coloca diante de uma mesa enterrada em comida e ordena ao cozinheiro que traga ainda mais carne. Yi-Si não consegue entender como um banquete grande o suficiente para alimentar um exército tem algo a ver com exorcizar demônios. Mongrian aponta a fraqueza óbvia da qual ele, de alguma forma, esqueceu. Ele ainda é uma criança em crescimento. As crianças têm 2 deveres sagrados: comer e dormir o máximo possível. Se ele falhar em construir um corpo forte agora, vai se arrepender quando se tornar um caçador de verdade. A explicação faz sentido para Yi-Si. Em sua mente, essa é simplesmente a primeira etapa de criar o corpo perfeito para matar demônios. Assim, nosso garoto ataca a comida com a mesma determinação que usou contra o estudioso Wadu. A pessoa que mantém aquela montanha de comida abastecida é uma jovem e alegre Dokebi chamada Gonga. Mongrian lhe diz para preparar um lugar para Yi-Si ficar. E mais importante, garantir que ele limpe a mesa inteira. Yi-Si finalmente entende o que sua mestre quis dizer com inferno. Seu primeiro castigo é aparentemente comer até que seu estômago apresente uma queixa formal. Gong-a está empolgada em conhecer a criança trazida para casa pelo chefe. Ela imediatamente o agarra para verificar se os humanos realmente não têm chifres. Yi-Si lhe diz que tem 10 anos, enquanto Gong-a se orgulha em anunciar que tem 22 e, portanto, é muito mais madura. Outra Dokebi rapidamente arruína seu grande momento ao explicar que os humanos envelhecem cerca de 2 vezes mais rápido que os deles. Em termos práticos, Gong-a tem apenas cerca de 1 ano a mais que Yi-Si. Ela se recusa a deixar a matemática destruir sua autoridade e orgulhosamente se declara sua nova irmã mais velha. Uma vez que Yi-Si sobrevive ao banquete, Gong-a o leva pela vila enquanto ele luta para andar com seu estômago superlotado. Ela o assegura de que os jovens digerem a comida rapidamente, o que é fácil de dizer quando não é seu estômago lutando pela vida. Gong-a então fala sobre como ele é sortudo por receber treinamento pessoal da chefe. Todos. Os outros jovens Dokebi vão ficar com inveja. Quando Yi-Si pergunta se Manggeum é realmente tão incrível, Gong-a fica chocada que ele concordou em seguir a mulher sem saber a reputação dela. Ela lhe explica que Mongrian é uma lenda viva que caça demônios há mais de 300 anos. Ela provavelmente é mais forte que todos os outros Dokebi do Templo Gizu juntos.
Yesi, de repente, ganha uma nova compreensão da mestra que escolheu. Esses caras chegam, carregando ciúmes suficientes para abastecer toda a vila. Eles sugerem ter uma conversa privada com o novo garoto. Gong-a reconhece nervosamente eles como Il-shui, Woo-jung e membros da gangue de Gogol. Isso deixa uma coisa muito clara. O problema chegou oficialmente. Izai não parece assustado. Após crescer cercado por humanos que o odiavam por ser diferente, olhos ameaçadores e sorrisos cruéis são muito mais familiares do que a bondade. Mesmo nessa estranha nova casa, nosso garoto entrou em contato com o tipo de pessoas com as quais já sabe exatamente como lidar. Gong-a exige saber por que Il-shui e seus amigos estão atacando Izei. Il-shui afirma que ninguém está intimidando ninguém, porque a luta de treinamento é perfeitamente normal no Templo Guisu. Segundo ele, está apenas mostrando ao humano o enorme abismo entre eles. Se Issei não consegue sobreviver a uma luta contra uma criança da sua idade, então não tem nada a fazer aprendendo as artes de exorcismo de demônios e desafiando monstros de verdade. Parece até que Il-shui está fazendo um favor, mas por dentro, a razão está longe de ser tão nobre. Mong Ryan é a chefe do Templo Gisu e a heroína que todo jovem dokebi admira. No entanto, em vez de ensinar Il-shui, ela trouxe para casa um humano misterioso e o escolheu pessoalmente como seu discípulo. Il-shui não consegue entender o que torna Izei tão especial, e esse ciúme transformou sua lição útil em uma grande surra entusiasmada. Mesmo depois de ser derrubado, Issei lentamente se arrasta de volta. Yonga tenta intervir, mas nosso garoto machucado surpreende a todos ao se desculpar com ela. Já que passou sua infância cercado por pessoas que o odiavam, ele supôs que o grupo o levara embora simplesmente para intimidar o estranho. Agora que Il-shui explicou que isso é treinamento, Issei afirma que interpretou mal a situação. A resposta pega Il-shui completamente de surpresa. O humano está machucado, sangrando e mal em pé. Ainda assim, ele não reclama nem pede a Gong-a para salvá-lo. Pior, ele não parece ter medo. Essa expressão calma irrita Il-shui mais do que qualquer insulto poderia. Ele anuncia que só segurou a força porque Issei parecia frágil o suficiente para morrer de um soco sério. Como o humano está agindo tão confiante, Il-shui decide que é hora de deixar a diferença entre eles dolorosamente clara. O que se segue é menos um treino e mais uma demolição programada. Issei não consegue igualar a força, a velocidade ou a experiência de um dokebi, e cada troca de golpes o faz voltar ao chão. No entanto, Il-shui lentamente percebe que algo está errado. Sempre que um punho se aproxima do rosto de Issei, o garoto nunca fecha os olhos. A maioria das pessoas instintivamente se encolhe antes de ser atingida, especialmente depois de receber tantas amostras. Ele continua observando até o último segundo possível. Não está simplesmente suportando os ataques. Ele retorna a Mongrion, parecendo absolutamente terrível no primeiro dia de sua nova vida. Gonga já relatou que Il-shui e os outros o intimidaram, embora Izzy continue chamando isso de sparring. Mongrion dá uma olhada em seu rosto inchado e aponta que uma prática normal geralmente não deixa alguém com a aparência de quem perdeu uma luta contra uma montanha. Mongrion puxa Issei mais perto e o cura com a mesma energia verde que usou em suas queimaduras. Ela explica que crianças brigando enquanto crescem é natural, mas se os outros forem longe demais, ele deve vir diretamente até ela. Então, ela faz a pergunta que realmente importa. Ele acertou Il-shui mesmo uma vez? Ele a assegura de que não há nada com que se preocupar, porque todos os ataques dele erraram. Ele também admite que, como alguém sendo cuidado pelo templo Jedawi-san, não queria criar problemas para as pessoas que o acolhiam. Essa resposta irrita Mongrion mais do que os hematomas. Ela segura seu rosto, o chama de irritante e lembra como o apresentou na entrada. Ela nunca o chamou de hóspede, fardo ou projeto de caridade. Ela o chamou de família. Se Issei realmente aceita esse lugar, ele precisa parar de se comportar como se todos estivessem fazendo um favor ao permitir que ele exista. Depois que Izzy promete lembrar, Mongrion esclarece outro mal-entendido. Il-shui não era intocável, apenas porque Izzy era fraco ou porque os outros temiam ofender o chefe. Durante a parte séria da conversa, Izzy genuinamente não conseguiu alcançá-lo. Il-shui já possui poder de luta suficiente para treinar com adultos do Kaibe. Issei naturalmente assume que isso significa que o garoto pode caçar demônios, mas Mongrion diz que ele quase certamente morreria se tentasse. A lógica parece invertida. Issei matou um Wado Scholar de baixa classificação, apesar de ser mais fraco que Il-shui. Enquanto isso, Il-shui pode bater em Izzy o dia todo, mas ainda seria impotente contra um demônio perigoso. Mongrion usa essa contradição para
ensinar a ele os fundamentos das artes de exorcismo demoníaco. Um caçador de demônios adequado precisa de duas coisas: conhecimento e poder marcial. E Issy derrotou o Ado Scholar porque aprendeu que sua fraqueza era Sal e construiu todo o seu plano em cima desse fato. Ilkui tem muita força, mas sem entender seu inimigo, um demônio poderoso poderia matá-lo antes que essa força fizesse diferença. Issy tem o problema oposto. Sua mente pode identificar fraquezas e criar planos, mas seu corpo é pequeno e subdesenvolvido para realizá-los de forma confiável. Sem uma sorte extraordinária, ele morreria antes de chegar à parte importante da estratégia. O conhecimento cria uma oportunidade de vencer. O poder marcial permite que o caçador a aproveite. Somente alguém que desenvolve ambos é qualificado para continuar aprendendo as artes de exorcismo demoníaco. Uma vez que a lição é compreendida, Mongrion dá a Issei suas primeiras atribuições oficiais. Uma semana depois, Gunga o encontra, enterrado. Não consigo explicar por que Issy continua voltando com feridas novas. Ele revela que sua segunda missão é ter seu talento em artes marciais reconhecido ao vencer uma luta de treino. Naturalmente, Mongrion escolhe o oponente mais razoável possível, o Doki, que apenas o usou como saco de pancadas. Desde que recebeu a tarefa, Issei desafiou Ilchui todos os dias. Ilchui está confuso e cada vez mais furioso. Ele reclama que não pode matar o humano e nunca concordou em se tornar seu boneco de treino pessoal. Issei, inocentemente, lembra a ele que matar não deve acontecer durante um treino, de qualquer forma. Até mesmo Gonga se pergunta se Mongrion está sendo sério. Um humano batendo em um Dokaebi através de combate físico parece impossível, especialmente quando Ilchui já é capaz de lutar contra adultos. Issei se recusa a usar a impossibilidade como uma desculpa. Treinos existem para preparar alguém para um combate real. Um demônio não vai gentilmente deixá-lo em paz porque ele não se sente preparado. Ilchui avisa o humano para não confundir contenção com fraqueza e ameaça quebrar todos os ossos do seu corpo. Gonga imediatamente se coloca entre eles e diz para Ilchui parar de assustar Issei, fazendo com que Ilchui fique ainda mais ciumento. De sua perspectiva, esse humano invasor agora está se escondendo atrás da garota, cuja atenção pertenceu ao grupo deles. Mas Issei contorna Gonga e promete não culpar Ilchui, mesmo que seus ossos quebrem. Então, ele pede por mais uma luta. Neste ponto, Ilchui chega à única conclusão lógica disponível. O humano está completamente insano. Não importa quantas vezes Issei seja derrubado, ele volta no dia seguinte com a mesma saudação e o mesmo pedido para treinar. Dia após dia, Ilchui o derrota. Issei ignora todos os avisos, absorve cada lição dolorosa e continua voltando sem acertar um único golpe. Ilchui diz a si mesmo que o humano não tem talento e deveria ter desistido há muito tempo. Um humano comum não pode derrotar um Dokaebi. Então todo esse esforço deve ser sem sentido. Ainda assim, os olhos de Issei continuam a incomodá-lo. Mesmo enquanto perde, eles nunca parecem fixos apenas no oponente à sua frente. Eles olham além de Ilchui, como se Issei já pudesse ver uma vitória futura que ninguém mais acredita existir. Essa sensação rasteja sob a pele de Ilchui e o empurra a treinar mais. Ele golpeia bonecos de treino e se recusa a relaxar enquanto seu rival continua melhorando. O sorriso de Gonga e o reconhecimento de Mongrion são coisas que ele deseja para si mesmo, e ele se recusa a deixar um estrangeiro roubar qualquer um deles. Ainda assim, Ilchui permanece certo de que o talento de Issei nunca poderá entrar na mesma liga que o seu. Antes de mais uma luta, Ilchui jura silenciosamente que o punho de Issei nunca o atingirá. Conditioning, e lutando contra o mesmo oponente todos os dias, ele finalmente entende a lição de Mongrion sobre combinar conhecimento com destreza marcial. A maioria dos demônios possui corpos muito mais fortes do que qualquer humano. Não importa o quanto uma pessoa comum treine, o corpo eventualmente atinge um limite que o esforço puro não pode ultrapassar. Se caçar demônios fosse nada mais do que um concurso de força, a humanidade estaria no menu para sempre. O conhecimento é o que cria um caminho através desse abismo impossível. Estudando os hábitos de um oponente, identificando pontos vitais e escolhendo cada movimento com cuidado, um caçador mais fraco pode construir uma rota para a vitória. E se prova a ideia contra Ilchui. Depois de perder para ele inúmeras vezes, ele memorizou cada padrão de ataque e pequeno hábito.
Ele desvia dos mesmos golpes que uma vez o atingiram sem falhar e mira apenas para aberturas que realmente importam. Claro, o conhecimento sozinho não pode acertar alguém no rosto. Um caçador pode entender todas as fraquezas, mas essa informação é inútil se o corpo não puder se mover rapidamente o suficiente ou alcançar o alvo. É aí que entra a destreza marcial. E Issei passou o ano fortalecendo o corpo frágil que causou seu primeiro contra-ataque a falhar. Ele repetiu as mesmas lições até que observação, julgamento e movimento se tornassem instintivos. Quando sua mente lhe diz onde atacar, seu corpo agora pode entregar a resposta sem hesitação. Somente desenvolvendo ambas as habilidades, um humano pode realisticamente caçar demônios. Issei prova que ele cruzou aquele primeiro limiar ao superar completamente Ilchui. Gonga mal consegue acreditar que ele derrotou o Dokkaebi após apenas um ano, especialmente porque o resultado não é nem um pouco próximo. Ilchui termina a luta deitado de costas, enquanto Issei permanece em pé sobre ele. Depois, Gonga segue Issei através do Templo Gisu, explicando em voz alta o quão incrível ele se tornou. Issei aponta secamente que ela é incrível por, de alguma forma, falar sem fazer uma pausa. Sua caminhada pacífica termina quando eles notam Mongrion se preparando para sair com um grande grupo de Dokkaebi armados. Issei pergunta para onde eles estão indo, e Mongrion percebe que nunca explicou um de seus deveres como chefe, proteger a aliança do Templo Gisu com o mundo humano. Ela lidera uma caçada regular a demônios todo ano, ajudando humanos que sofrem com ataques de demônios. Os Dokkaebi provam que sua raça pode ser confiável. Issei finalmente entende por que Mongrion chegou à sua aldeia na noite do incidente do Wado Scholar. Salvar ele não fazia parte de uma viagem aleatória. Ela o descobriu durante a missão de extermínio do ano anterior. Antes de partir, Mongrion pergunta se Issei fez progressos em suas tarefas. Para a surpresa de todos, Ilchui repentinamente coloca um braço ao redor dele e relata o resultado por conta própria. Ele admite que Issei o derrotou em um treino, chama o humano de impressionante e promete treinar. Sempre que Ilchui estava por perto, o irmão mais velho parecia odiar o humano. Ilchui acusa Issei de alguma forma, seduzir o puro coração Gogol. Então, de repente, o convida para brincar com o grupo. Gonga imediatamente se oferece para entrar, mas Ilchui anuncia que o dia é para irmãos e que garotas estão proibidas. Quando ela pergunta quem inventou tal regra estúpida, ele se orgulha em revelar que foi ele, porque simplesmente quis. Monga responde à tolice com um soco reto, mas, por trás da comédia, um pensamento se move silenciosamente. Issei. Ilchui acaba de chamá-lo de irmão. Infelizmente, a versão de Ilchui de brincar é aparentemente um crime. Aquela noite, enquanto Mongrion e os caçadores adultos estão ausentes, ele leva Issei e os outros ao depósito de armas do Templo Guizo. Issei pergunta nervosamente se crianças podem entrar ali, mas Ilchui ignora a pergunta e ordena que ele escolha uma arma. Ele também volta a chamar Eisa de humano, provando que um único avanço emocional não pode curar um hábito de um ano da noite para o dia. Assim que todos estão armados, Ilchui revela o verdadeiro jogo. Eles deixarão o templo Guisu e resolverão sua rivalidade através de uma caçada a demônios. Quem matar um demônio primeiro, vence. Issei imediatamente o lembra que Mongrion os proibiu expressamente de deixar o templo antes da idade adulta. Ilchui argumenta que não estão entrando na floresta sem um alvo. Mais cedo, adultos que voltavam da patrulha relataram ter ouvido um bebê chorando nas proximidades. Ele assume que o som pertence a um fantasma criança, um demônio tolo que às vezes vagueia perto do templo Gizu. A criatura deve ser fraca o suficiente para que um grupo de jovens Dokkaebi treinados consiga lidar. Issei se recusa a identificar um monstro apenas por um som. Suas leituras ensinaram-no que mais de 10 tipos de demônios podem imitar um chorinho de bebê e vários deles poderiam apagar todo o grupo antes do café da manhã. Caçar sem informações confirmadas não é coragem. É se voluntariar para se tornar um aviso na próxima edição da enciclopédia. Ilchui descarta a preocupação como Issei se exibindo porque leu alguns livros. Issei ainda se recusa, explicando que não pode desobedecer à ordem do chefe, independentemente da identidade da criatura. Ilchui imediatamente o chama de covarde e o acusa de se esconder atrás de Mongrion porque está com medo. Se Issei não for, os outros conduzirão a caçada sem ele. Gogol e os demais seguem ansiosamente seu irmão mais velho, deixando Issei sem boas opções.
Ele não pode fisicamente pará-los. Permitir que várias crianças inexperientes entrem sozinhas na floresta seria ainda pior. No fim, ele os segue, não porque o insulto de Ilshui o feriu, mas porque alguém com bom senso precisa estar presente quando esse plano terrível inevitavelmente colapsa. Ele para de discutir e silencia, revisando as informações em sua mente. Se a criatura é realmente um fantasma infantil, deveria se parecer com uma criança, e, principalmente, deveria incomodar os humanos com demandas irracionais. Nesse caso, a destreza marcial de Ilshui provavelmente será mais do que suficiente. Tristemente, para esses garotos excessivamente confiantes, algo muito pior do que um fantasma infantil está esperando no fundo da floresta. O grupo vagueia por um tempo sem encontrar nada. Ilshui não consegue entender onde a criatura foi. Os membros da patrulha definitivamente ouviram choros nesta área, mas não há fantasma infantil à vista. Issei sugere retornar ao templo Guizu. Ilshui imediatamente trata a ideia razoável como um ataque pessoal. Ele presume que Isui quer recuar, porque uma vitória no treino o deixou arrogante o suficiente para menosprezar os outros. Isui rapidamente acalma o orgulho andante, explicando que uma vitória não o torna mais forte. Durante a luta final, Ilshui foi pego de surpresa, porque nunca esperou que Isui conseguisse aterrissar um ataque. Se o Dokebi tivesse se preparado adequadamente, derrotá-lo teria sido muito mais difícil. O elogio funciona quase bem demais. Issei acrescenta que, após treinar com Ilshui durante um ano inteiro, ele sabe exatamente como as habilidades físicas do garoto são extraordinárias, assim como suas técnicas de socos e chutes. Ilshui começa a corar e concorda orgulhosamente que o humano tem um excelente olho para um pirralho. Convencido de que mal entendeu Issei, ele oficialmente oferece a ele um lugar na irmandade do grupo. A expressão reservada de Issei imediatamente derrete em um sorriso inocente e caloroso. Ele pergunta alegremente se isso significa que Ilshui realmente se tornará seu irmão mais velho, admitindo que sempre quis ter um. A sinceridade pega Ilshui completamente despreparado. Um segundo atrás, Issei era seu irritante rival. Agora, o humano de repente parece o irmãozinho mais adorável da floresta. A mente de Ilshui precisa de um momento para processar a transformação. O momento fofo deles dura cerca de 5 segundos, antes que o choro de um bebê ecoe através das árvores. Ilshui instantaneamente esquece todos os avisos e corre em direção ao som, declarando que quem pegar o fantasma infantil primeiro ficará com ele. Ele diz ao seu novo irmão mais novo para ficar para trás, enquanto demonstra quão impressionante um irmão mais velho pode ser. Yes e os outros correm atrás dele, mas quanto mais perto chegam, menos seu alvo se assemelha a uma presa fácil. Ilshui pergunta a Woljang se um fantasma infantil é suposto parecer com um bebê. Tecnicamente, a criatura à frente possui um rosto de bebê. O pequeno problema é que possui muito mais do que um. Incontáveis cabeças de bebê cobrem seu corpo maciço. 80% contra o risco 8, 70% contra o risco 7. Mas no momento em que um demônio atinge o nível 6, ele entra na categoria intermediária. A taxa de sobrevivência cai drasticamente. Um novato enfrentando um demônio de risco nível 6 tem apenas 20% de chance de voltar vivo. A criatura que os ataca é um monstro de nível 6, conhecido como o demônio dragão lamentoso. Mesmo caçadores de demônios reconhecidos sobrevivem a um encontro apenas 2 vezes em 10. Iz e seus companheiros não são caçadores reconhecidos. Eles são crianças feridas que se esgueiraram para fora da proteção do templo Guisu porque Ilshui ouviu um bebê chorando. Suas reais chances são provavelmente muito deprimentes para calcular. A besta avança enquanto Iz enfrenta o exato perigo que ele os alertara. O som nunca pertenceu a um fantasma infantil. A menos que ele encontre a melhor resposta possível imediatamente, todo o grupo morrerá antes que Mongrion perceba que eles se foram. Os outros finalmente compreendem quão mal o plano de Ilshui falhou. Um tentáculo permanece preso em seu braço ferido. Ele estremece ao admitir que demônios reais são muito mais nojentos e aterrorizantes do que qualquer história descrita. Pior ainda, ele sabe que isso aconteceu porque insistiu em sair do templo Guisu. Gogol sofre a lesão mais grave. Um dos ataques abriu seu estômago e ele está perdendo sangue rapidamente. Sem tratamento imediato, ele não sobreviverá.
O grupo não pode derrotar o demônio dragão lamentoso. Infelizmente, correr enquanto carrega um amigo moribundo não parece uma opção viável. Depois de calcular todas as opções, Isa anuncia a única resposta que encontra. Eles precisam deixar Gogol para trás e correr. Os outros o encaram como se ele tivesse se tornado o verdadeiro monstro. Il-Chui exige saber como Is pode dizer algo tão cruel sobre o amigo que o acolheu antes de todos. Mas Yi se recusa a confortá-los com uma mentira. A ferida de Gogol é fatal e, mesmo que consigam carregá-lo, ele morrerá antes de alcançar o templo Guizu. Mais importante, Is percebe que o demônio dragão lamentoso parou de atacar. A criatura poderia acabar com todos eles a qualquer momento. Se ela está esperando pacientemente, então quer algo mais do que uma refeição rápida. De acordo com a Enciclopédia dos Demônios, os demônios dragão lamentosos acham especialmente deliciosas as presas carregadas de emoções negativas. O monstro criou uma escolha projetada para produzir a quantidade máxima de desespero. As crianças podem abandonar seu amigo, deixando Gogol se sentir traído, enquanto os sobreviventes se afundam na culpa. Ou podem permanecer juntos e morrer em terror. Qualquer uma das opções dá ao demônio exatamente as emoções e se concentre apenas em sobreviver. O demônio dragão uivante rasteja das trevas atrás dele. Seus tentáculos se enrolam ao redor de seu corpo indefeso. Ele é arrastado para a massa de rostos e engolido pela carne da criatura. O que o Google não sabe é que a levedura nunca foi longe. Nosso menino está escondido atrás de uma árvore próxima, tremendo enquanto se força a assistir exatamente o que o demônio faz com o amigo que eles sacrificaram. Um novo rosto lentamente emerge do corpo do demônio, dragão uivante. Ele tem óculos, cabelo, chifres e olhos aterrorizados, mas as palavras que saem de sua boca não combinam com a aceitação que ele demonstrou momentos antes. O rosto acusa os outros de serem cruéis. Pergunta como eles poderiam abandoná-lo quando prometeram escapar juntos, e avisa Yizi para esperar, porque ele virá visitá-lo em breve. Dentro do templo Gisu, os Dokaebi de combate correm pelas ruas carregando tochas. A comoção acorda Gonga, que rapidamente pergunta a Chanmo o que está acontecendo. Ela descobre que Il-Chui, Vol'jang, Gogol e Izzy desapareceram e ninguém consegue encontrá-los em lugar nenhum na aldeia. Os Dokaebi de combate já informaram Mongrion e começaram a procurar fora dos terrenos do templo. Gong-a imediatamente se lembra de Il-Chui, convidando Issy para brincar, antes de declarar com orgulho que o dia era apenas para os irmãos. Ao perceber que os meninos devem ter deixado o templo Guisun naquela mesma noite, ela olha para a escuridão e implora, em silêncio, para que todos os 4 retornem em segurança. Enquanto isso, Yi-Si corre pela floresta, revisando a escolha que fez. Lutar contra o demônio dragão uivante com seu grupo ferido teria terminado em total aniquilação. Mesmo que Gogol tivesse que ser sacrificado, salvar os outros 3 deixaria-os com uma chance de matar a criatura depois. Izzy compara a situação à noite em que sua família morreu. Lançar-se contra um demônio poderoso em uma raiva cega não faria nada, exceto adicionar seu próprio corpo à pilha. A opção mais útil era manter o monstro à vista, observar o que ele fez com Gogol e aprender o suficiente para rastrear seu covil para uma futura vingança. De uma perspectiva fria e lógica, Issy fez o melhor julgamento disponível. Infelizmente, a boa lógica não faz a culpa doer menos. Izzy lembra como Gogol se aproximou dele secretamente antes dos outros. O jovem Dokaebi se desculpou por fingir que não eram amigos, sempre que Il-Chui estava por perto, e prometeu que todos um dia perceberiam que Yi-Si era uma boa pessoa. Gogol se tornou um de seus primeiros verdadeiros amigos no templo Guizu. No entanto, Yi-Si deliberadamente o deixou para morrer. A decisão o faz se odiar. Mesmo assim, ele se recusa a deixar que essa culpa apague sua razão e recomenda esperar pelo apoio. Xian afasta a preocupação e anuncia orgulhosamente que está entre os 5 melhores em força física monstruosa dokebiana. Em outras palavras, o homem ouviu que a taxa de sobrevivência era de 20% e decidiu que seus músculos eram excelentes. Ele diz que ainda se recusa a sair. Lembra-se da localização do ataque. Encontrar Il-Chui e Vol'jang importa mais do que proteger a si mesmo. Gueixun relutantemente permite que ele o siga, mas o ordena a correr no momento em que
que vê a criatura. Em outro lugar, Il-Chui e Voljang colocaram uma distância considerável entre eles e o primeiro campo de batalha. Il-Chui espera que tenham corrido longe o suficiente para escapar do dragão demônio uivante, mas Voljang não consegue aceitar que possam ser os únicos sobreviventes. Gogol está quase certamente morto, e o pensamento rasga ambos os irmãos. Il-Chui insiste que poderiam ter salvado Gogol se todos tivessem ficado e lutado juntos. Em vez de enfrentar sua própria decisão imprudente, ele culpa Issei por confundi-los com avisos e convencer o grupo a correr. O velho Jiang tenta lembrá-lo de que, sem Issei, nenhum deles teria sobrevivido ao primeiro ataque. Il-Chui se recusa a ouvir. Escapar lhe parece vergonhoso, tanto como um futuro caçador de demônios quanto como irmão jurado de Gogol. Em sua tristeza, morrer ao lado de Gogol agora parece mais honroso do que viver após abandoná-lo. Então, outro choro de bebê soa nas proximidades e um verdadeiro fantasma infantil aparece. Esta é a criatura fraca que esperavam desde o começo. Il-Chui a esmaga com seu bastão espinhoso e usa a vitória fácil para alimentar sua raiva. Se Issei não tivesse nublado seu julgamento, ele se convence de que talvez o dragão demônio uivante pudesse ter sido derrotado tão facilmente. Um golpe bem-sucedido contra o monstro da tutorial e aquela criança imediatamente reescreve toda a noite em sua cabeça. Il-Chui promete matar todo o demônio e vingar Gogol. Infelizmente, o dragão demônio uivante já seguiu o rastro de emoções negativas diretamente até eles. Ataca das sombras antes que qualquer um dos meninos possa reagir, deixando apenas o corpo sem vida de Wu Liang no chão. Com ambos os irmãos mais novos aparentemente mortos, Il-Chui joga fora cada pedaço restante de cautela. Ele agarra seu bastão e avança, jurando esmagar a besta pelo que fez. O dragão demônio uivante acolhe sua raiva. Infelizmente para ele, a realidade bate como um caminhão. O demônio pode facilmente engoli-lo inteiro. Antes que o monstro possa acabar com ele, Guei-Chun chega como um míssil oversized e o empurra para longe com um chute devastador. Ele ruge que nenhum demônio tem o direito de tocar um filho do templo. Ao copiar os rostos e as memórias dos mortos, o demônio preenche suas vítimas com tristeza, culpas, raiva ou falsa esperança. A força delas enfraquece, a vontade de lutar colapsa e o monstro as devora. O método funcionou contra todos os oponentes que encontrou, incluindo um dokebe de combate classificado entre os mais fortes residentes do templo Gizu. Mas, desta vez, uma criança anormal se destaca entre suas presas. Issei sente a dor da perda de Gogol. Ele entende exatamente por que os rostos copiados perturbam Guai-Chen. Ele dá a Guai-Chen o único fato que importa nesse momento. Aqueles rostos pertencem ao inimigo. Ele ordena ao adulto que recupere o foco, porque a coisa diante deles é um demônio. Este menino é frio.